verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. E aí galera, beleza? Gente, só uma informação aqui muito rápida. Acabou de sair na CNN uma matéria aí de 15 minutos denunciando a deputada Joyce Hasselmann por usar uma equipe aí de basicamente guerra digital, de MAVs, perfis falsos, tudo que eles vêm nos acusando. Gente, Joyce tinha uma equipe lá com um grupo de WhatsApp, a CNN divulgou várias coisas, divulgou áudio de Joyce pedindo pro pessoal atacar a Bia Kicis, atacar a Carla Zambelli e várias outras coisas. Galera, o negócio é pesado. Desde usar, inclusive, CPF falsos. O pessoal lá usando o site gerador de CPF para ficar atacando deputado e para ficar criando perfis fake. Ou seja, a Joyce que acusa a gente, uma milícia digital, de fazer isso, fazer aquilo outro. Quem estava usando perfis fakes foi a Joyce Hasselmann. Eu vou deixar aí o link na descrição de todo... Eu vou deixar a entrevista completa aí, 15 minutos. Quem upou ela completa no YouTube já foi o Porão da Mamãe lá do Rafinha. E vocês veem que isso acontece logo após a Joyce deixar a liderança do partido. A Joyce também falou lá na questão, nessa divulgação da CNN, que tinha que atacar para promover um racha, tinha que promover um racha no partido de qualquer jeito. Ou seja, todo esse caos que vinha acontecendo não era aleatório. Joyce Hasselmann, ela estava agindo de bastidores para causar o pânico e o caos dentro do PSL. E ela saiu do partido, ela deixou, quer dizer, não saiu do partido não, ela deixou a liderança. Será que isso daí foi descoberto agora? Será que os deputados já não sabiam disso e só pediram CNN? Espera aí um pouquinho, deixa a Joyce sair da liderança do PSL e vocês estouram essa bomba. E aí vamos ver, né? Porque isso daí vai trazer uma certa reviravolta, porque isso daí, querendo ou não, foi solto pela grande mídia. Vejam só, pela primeira vez a grande mídia está acusando formalmente um deputado, e diferente do que a grande mídia está fazendo com o lado bolsonarista, a Joyce Hasselmann foi apresentado provas, prints de WhatsApp, áudios da própria Joyce. A Joyce tá lá, a voz dela pedindo para atacar a Bia Kicis e a Carla Zambelli, fazer uma campanha sórdida, isso, aquilo outro. Vejam só, o gabinete da Peppa aparentemente era real, aparentemente o pedreiro tinha alguma razão aí, né? Quem lembra do caso do pedreiro. Mas enfim, mais tarde vou fazer um vídeo disso tudo aí. Joyce saiu, quem tá assumindo possivelmente vai ser o Francisquini. Também não se empolguem com o Francisquini na frente do PSL, tem umas coisinhas muito estranhas sobre ele, inclusive a família dele, a madrasta dele, vou falar no vídeo de mais tarde. E aí, com certeza, nas próximas horas vai chover de informações aí sobre o caso Joyce Hasselmann. Então, galera, que aí tem os prints da Joyce, é a reportagem da CNN, tem os prints da Joyce e tem os áudios da Joyce. Gente, o bagulho é louco. Então fico por aqui, forte abraço a todos. Agora, a gente mostra uma reportagem exclusiva de uma denúncia que envolve a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. A CNN Brasil teve acesso a gravações em que funcionários da líder do PSL na Câmara dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. Vamos ver. As acusações são feitas por 2 ex-funcionários da parlamentar. Eles dizem que eram obrigados a criar perfis falsos a pedido de Joyce Hasselmann. Os serviços que eram prestados para Joyce eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa, sem saber se era de fato verdadeira. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de 1 ano com ela, né? Então fiz bastante coisa. E ela pedia a vocês que criassem perfis falsos nas redes sociais? Sim, com frequência. Ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Quantos perfis foram feitos? Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social. A CNN teve acesso a áudios e conversas que comprovariam as denúncias.
Nesta, uma assessora de Joyce Hasselmann pede que todos os funcionários criem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, uma referência deputada, vai monitorar. Nesta conversa, outro funcionário da parlamentar encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando funcionários da deputada federal a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi, ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Em outra conversa de agosto de 2019, Joyce Hasselmann pede a uma funcionária que coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter. A parlamentar pede os links e questiona a assessora sobre a quantidade de perfis criados. A assessora relata a dificuldade em criar os perfis devido à vinculação com o número do telefone. Em mensagem enviada por áudio, a assessora pergunta a um funcionário do gabinete se com vários números de celular ela consegue criar perfis nas redes sociais. Se a gente tiver vários números de celular, vários números, a gente consegue criar esses perfis? Ou mesmo assim eles derrubam? A assessora sugere usar CPFs falsos para cadastrar cada chip. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. Um site que gera CPFs que não são reais. E que dá pra usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente a gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for. Outro ex-funcionário da deputada Joyce Hasselmann acusa a parlamentar de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. CPFs falsos eram usados? Eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que sim criar, e se não me engano tinha um software ou algum programa que burlava esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço, mas eu sei que tinha. Era a própria deputada que recomendava isso? Ela recomendava a criação dos perfis fakes, mas ela não falava como criar, ela falava para criar e queria resultados. Se não tivesse resultados, ela ia mandar embora toda a equipe dela de Brasília. E qual o objetivo em criar esses perfis falsos? Ataques a pessoas que se opuseram a ela depois que ela virou as costas para o presidente da República. A quem, por exemplo? Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São os principais alvos dela. Quem pagava pela criação desses perfis falsos? Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete dela. Então, a Câmara paga por esses perfis falsos. Então ela usava a verba de gabinete também? Sim. Nota fiscal. Tem pessoas lá que recebem via nota fiscal. E tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete e tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Sobre o depoimento dela no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, a equipe do gabinete teve alguma participação em criar algum material que foi usado por ela? Sim, todo o material que foi usado na CPMI da fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio, a deputada federal Joyce Hasselmann pede a assessores que criem hashtag Bia Kicis Sórdida, uma referência à deputada federal Bia Kicis. Joyce também orienta a equipe dela a criar um vídeo contra a deputada Carla Zambelli. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para ataque com essa vagabunda. Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kicis Sórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio. E faz um sarcasmo, né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. A CNN Brasil entrou em contato com a assessoria de Joyce Hasselmann. Segundo a equipe da deputada federal, ela só iria se posicionar após a matéria. Nós continuaremos em contato com Joyce Hasselmann para mostrarmos aqui os dois lados desta acusação sobre a produção de fake news.
Inclusive, sobre esse assunto, gostaria de chamar os nossos analistas, começando então por Yuri Pita. A gente viu realmente graves acusações e ainda mais a gente trouxe a informação de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, daria prioridade na semana que vem para o projeto aí de combate à disseminação de notícias falsas. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. É uma questão para ser apurada. Precisa entender qual é o contexto em que foram produzidas esses perfis, o que foi de fato utilizado ali pelo gabinete. Isso é um papel ali que precisa ser investigado, apurado, com cuidado, com zelo, para se condenar quem fizer coisa errada e não se cometer nenhum tipo de injustiça. E isso demonstra muito o que virou uma parte do debate político nesse país, quer dizer, com as redes sociais ganhando essa dimensão, a busca de apoio político a qualquer custo, sendo fundamental o uso das redes sociais nesse tipo de estratégia. Sobre o que virou o debate político nesse país, vou pegar essa fala aí do Yuri Pita para falar com o Daniel, também adjunto em Brasília. Daniel, só situa a gente um pouquinho, porque a deputada Joyce Hasselmann é agora uma grande inimiga da família Bolsonaro, né? Exato, houve um racha ali no PSL em que a deputada Joyce Hasselmann, que inclusive está deixando a liderança do partido agora, passa para o deputado Franceschini, justamente está aí no começo desse racha do PSL, justamente por questionar alguns assuntos relacionados às contas do partido. Agora, vale a gente lembrar que o depoimento de Joyce Hasselmann foi um dos pontos que articulou ali aquela operação da Polícia Federal sob determinação do ministro Alexandre de Moraes, que teve aqueles 29 mandados de busca e apreensão. Foi a deputada Joyce Hasselmann que trouxe as investigações, também junto com o deputado Alexandre Frota, a informação do Gabinete do Ódio. E essa não é a primeira vez que sai um áudio da deputada falando sobre a criação desses perfis. No primeiro momento, quando a gente ouviu um áudio em que a deputada fala da criação de perfis falsos, o que houve? Qual foi a explicação de Joyce Hasselmann? Que ela, de fato, teria orientado a criação desses perfis para se proteger de ataques que vinha sofrendo. Ela mesma publicou vídeos dizendo sobre isso. Quanto a essa denúncia de hoje, a gente ainda não tem o posicionamento da deputada. Vamos aguardar, mas acredito que ela deva seguir a mesma linha, que a orientação foi justamente de se defender. Mas a gente tem aí acusações graves de que dinheiro da verba de gabinete seria usado para isso. E é dinheiro público, e isso precisa ser apurado. Vale lembrar também que Joyce Hasselmann também apresentou um texto de sugestão de um projeto de lei contra as fake news. Ô Yuri, a gente está vivendo, a gente falar de uma maneira geral, como a gente está frisando aqui, é muito importante nesse momento a gente apurar tudo que está acontecendo, inclusive essa denúncia. Certamente a deputada Joyce Hasselmann vai falar com a gente a qualquer momento, mas a gente está vivendo uma briga de narrativas, né, Yuri? Isso é constante. E aí a gente fala de pessoas que estavam no mesmo campo nas eleições de 2018 e depois romperam e aí trocam acusações em público. É notório essa questão, a rivalidade, a disputa entre Joyce Hasselmann, Bia Kicis e Carla Zambelli. Isso já vem acontecendo desde que Joyce Hasselmann rompeu com o grupo bolsonarista. Essa disputa de narrativas, como você colocou, Luciana, isso tem acontecido nos mais diversos campos, pelos mais diversos motivos, e ela é isso, uma disputa de narrativas. Bom, vamos ouvir então mais uma vez o trecho em que Joyce Hasselmann fala sobre a deputada Bia Kicis. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para o ataque com essa vagabunda. Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kicis Sórdida, uma coisa assim. Bom, Daniel, a gente pode ver semana que vem teremos aí a provável votação do projeto de lei das fake news e também o possível arquivamento ou não do inquérito das fake news. É muita fake news, vamos tentar dar uma desmembrada para o nosso telespectador entender melhor que tudo são processos diferentes. Exato, a gente tem o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. O plenário vai analisar na próxima semana uma ação da Rede Sustentabilidade que questiona a legalidade desse inquérito.
a CPMI das fake news no Congresso Nacional, que está suspensa por causa da pandemia. Rodrigo Maia, inclusive, disse recentemente, ontem, se não me engano, que defendia o retorno mais breve possível dessa comissão parlamentar de inquérito mista. Então, agora, analisando esse áudio da deputada, atribuído à deputada Joyce Hasselmann, ali a gente não vê uma liberdade de expressão. Ali a gente vê um ataque claro com xingamentos a uma outra parlamentar. Então, da mesma forma que há acusações também de notícias falsas produzidas por Bia Kicis e xingamentos da mesma forma como ela fez com Celso de Mello, hoje ela vira alvo também de xingamentos e ataques, como a gente viu aí na gravação, supostamente, da deputada Joyce Hasselmann. Vamos ver se de fato ela reconhece esse áudio e se ela confessa que foi ela que gravou essa informação. A gente está falando aqui de ataques a parlamentares. A gente tem aí um outro trecho em que a deputada Joyce Hasselmann fala sobre a deputada Carla Zambelli. Vamos ouvir. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo, né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha. Bom, a gente já está entrando em contato com a deputada Carla Zambelli, com a Bia Kicis também, para falar sobre isso. Acho que daqui a pouco a gente tem aqui entrevista delas para falar sobre isso, assim como da deputada Joyce Hasselmann. E aí, ainda nessa ataque de deputados, eu não sei, Yuri, se você vai conseguir me dizer isso, se a gente tem aí alguns possibilidades, se isso for confirmado, se é realmente a voz da deputada Joyce Hasselmann, se ela diz que isso é real, se ela pode ser investigada nesse momento e que tipo de investigação? Quais os desdobramentos? Então, a grande discussão, Luciana, nesse tipo de coisa é o que uma coisa é atribuir um crime, uma mentira em relação a uma pessoa, outra coisa é liberdade de expressão, direito de opinião. Quando Joyce Hasselmann faz esse discurso, olha, diz que a mesma defesa que os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão fazendo é a mesma defesa do PT contra o ex-ministro Sérgio Moro, de quem Joyce Hasselmann é bastante próxima, bastante aliada. Quando se está nessa discussão, isso é uma discussão de opinião. Uma outra coisa é você dizer, fulano cometeu um crime, fulano roubou, fulano fez outra coisa. Isso são coisas diferentes. Disseminar desinformação é diferente de fazer uma crítica em relação às pessoas. E no caso, quer dizer, associar uma posição em relação ao ex-ministro Sérgio Moro de um campo ou de outro da política, isso está dentro do espírito do debate político, da disputa de narrativas que ainda não entra na seara de desinformação ou de atribuição de mentiras, de invenção de fatos que não aconteceram. Se, para fazer isso, utilizou-se de CPFs falsos, criou perfis fakes, utilizou artimanhas de redes sociais com ilícitos, com falsificação de documentos, aí é uma outra história, um outro departamento. Ô Daniel, podemos até perceber que a internet se tornou um grande espaço de disseminação de notícias falsas, mas também de ataques entre os parlamentares, cada vez maior em Brasília. É isso que me chama a atenção, Cássius, a qualidade dos nossos parlamentares, dos discursos. Ao invés de estarmos aqui debatendo medidas de combate ao coronavírus, a medidas de enfrentamento de saúde pública, medidas antirracistas, a gente está vendo parlamentares trocarem xingamentos e acusações num nível muito baixo. Muito baixo. E é triste que a própria população tenha escolhido esses parlamentares como seus representantes. É hora, sim, de fato, de o eleitor desses parlamentares, tanto de Joyce Hasselmann quanto dos outros parlamentares, de cobrarem posturas mais éticas, posturas decorosas de seus parlamentares. Não é esse o tipo de parlamentar que a gente espera que nos represente no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, que é a voz do povo. Pois é, isso tudo acontece em uma semana em que ontem mesmo nós vimos aqui o... Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas
pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.